Bom dia, turma. Vamos dar continuidade, né? Hoje a gente vai entrar nos números inteiros. Nesse início, a gente vai ter a ideia do que é o número inteiro. Então, vamos lá, passar para frente. Ao longo da história, a gente pôde observar o avanço da matemática, da escrita até os dias de hoje. Os números surgiram de necessidade para contar, medir, agrupar, estabelecer relações entre tamanho e forma, entre outros. Por isso, o homem desenvolveu símbolos para expressar inúmeras situações cotidianas. Já conhecemos os números naturais, né, que são o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. E agora a gente vai conhecer os números inteiros, que são os naturais, que é os positivos, e vocês vão ver agora os negativos. Vamos mostrar agora situações presentes no nosso dia a dia, que a gente utiliza os números inteiros. Antes de eu começar com a temperatura, né? A temperatura no Brasil é em graus Celsius, que é representado pelo esse Czinho, né? A temperatura acima de zero são representados com números positivos e abaixo de zero são representados com números negativos, sendo que o negativo vai ser representado pelo sinal de menos e o positivo vai ser representado ou com o sinal de mais ou sem sinal, certo? Então, vamos lá. Que a temperatura é 31 graus. Se é 31 graus, é acima de zero. 17 graus é acima de zero. Menos 1 grau, então é abaixo de zero. Menos 5 graus é abaixo de zero. Então, em temperatura eu tenho o zero, que ele é elemento neutro, ele é nem positivo nem negativo. Para cima, os números positivos, abaixo, os números negativos. Então, a primeira situação que eu utilizo números inteiros no nosso dia a dia são em temperaturas, certo? A temperatura de 17 graus acima de zero é indicada por mais 17, como eu falei, ó, ou não tem o sinalzinho de mais. Se não tem sinal de mais, significa que ela é positiva. E a temperatura 5 graus abaixo de zero, ó, estou tirando esse abaixo de zero pelo o sinal de menos 5, certo? Então, acima de zero, positivo, abaixo de zero, negativo. A gente vê muitas situações onde a gente utiliza números negativos, tipo nos Estados Unidos, quando tá nevando, quando a gente assiste aqueles filmes que tá nevando, que tá em gelo, lá está abaixo de zero, certo? Os lugares muito frios, eles ficam abaixo de zero. Uma outra situação, para medir a altitude, consideramos o nível do mar. O nível do mar como referência e o classificamos como ponto neutro, ou seja, o zero. O zero é o elemento, o zero é o elemento neutro, como eu já falei. O nível do mar, ele é o ponto zero, então bem que é o zero. Então, ele é neutro, ele é nem positivo nem negativo. Acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo, certo? Então, o avião está a mais 40 graus acima do nível do mar. Já o submarino está a menos 30 graus abaixo do nível do mar. O homem aqui nadando está a menos 40 graus ao nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, ele é negativo. Se ele está acima do nível do mar, ele é positivo. Professor, e o balão? O balão está a mais 30 metros acima do nível do mar. A gente escreve desta forma, certo? Uma outra situação, os números inteiros também são utilizados em andares de prédio, né? Os positivos são os andares acima, o zero é o térreo. Como o zero é o térreo, o zero é o elemento neutro no prédio, né? Então, aqui no térreo é o zero. Acima do térreo são os andares positivos. Então, aqui eu tenho 1, 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse prédio tem 8 andares. E abaixo do térreo,
eu tenho os andares negativos, que são abaixo do térreo, são no subsolo. Geralmente, a gente encontra eles em grandes cidades, em supermercado, a gente tem os andares abaixo em prédios grandes. Então, esses prédios abaixo do térreo, ó, vem com -1, -2. Então, esse prédio tem 2 andares abaixo do nível, ou abaixo do térreo, certo? Indicação também do período, antes e depois da data. O nascimento do Cristo é o marco zero, então é o elemento neutro. Se a gente tem depois do nascimento do Cristo, é positivo. Tipo, a gente está no ano de 2021, não é depois do nascimento de Cristo, então é o que? Positivo. E antes do nascimento de Cristo, é o que? Negativo. Tipo, os gregos não conheciam os números negativos, enquanto em 1400, isso foi antes de Cristo. Então, 1400, antes de 1400, é negativo, porque foi antes do nascimento de Cristo, certo? Uma outra situação também, vou botar bem aqui, saldo bancário. Saldo bancário. Se eu tenho dinheiro na minha conta, o meu saldo é positivo. Então, se eu tenho lá R$100 na minha conta, então eu tenho R$100, meu saldo é positivo. Se eu estou devendo, o meu saldo é negativo. Então, eu tenho um saldo devedor. Vamos supor que eu esteja devendo R$50. Então, meu saldo é o quê? Negativo. Não tem aquele caso de nome negativado, quando o nome de alguém está negativado? É porque ele está devendo alguma loja. Se ele está devendo, então ele vai ficar negativado, porque ele está devendo. Se ele tem crédito, se ele tem um cartão de crédito, é porque ele pode comprar. Então, é porque ele tem um saldo positivo, certo? E vamos agora fazer nossa atividadezinha.